Acho que a gente tá falando já um pouquinho, né? Entramos, né, no assunto, como fizemos, Sim. quais foram as referências, né? Contribuição do ator. Vamos ver? Vamos ver algumas coisas pra gente materializar em quem ainda não conhece. Cara, já começa esse é o cartaz aqui, do né? filme. O cartaz, Esse é um banner do filme. Né? Foi o André Ramos que fez esse pôster aí pra gente. Tá muito bonito. Tá muito bonito. Essa é uma imagem do quadrinho, né? A arte do Guilherme Petreca. Então aí você tem a protagonista, a Pilar, com a Sarah, né? Que é essa garota que ela encontra. Aí são algumas páginas do quadrinho também. Aí é uma das páginas com uma das criaturas que tá no filme. Ah, tá. Tem concept aqui, Sim. né? Tem. Bom, vamos dar pausa. Não, isso é... Vamos entender. Conta pra nós. O que tá acontecendo aqui? Bom, isso aí é o roteiro do filme, né? Só que é a versão da protagonista. É a versão da Sarah Antunes, que é uma atriz incrível. Ela é uma atriz mais do teatro, né? Mas ela fez algumas participações em alguns filmes brasileiros, Deslembro, Se Deus Vier Que Vem Armado, enfim. E ela é uma atriz genial, assim, brilhante. E esse a gente colocou no artbook, que depois eu vou comentar, todo o roteiro do filme, só que a versão dela, porque tem todas essas anotações do processo dela pra criar a personagem. Esses desenhos foram todos Tudo dela. Ela tem um processo de pegar as coisas e desenhar. Olha. Pra Então ela vai entender. Então imaginando também a cena Exato. acontecendo com ela. Que genial. Aí como não pegar uma pessoa criativa dessa e falar, opina, põe todo Então, dia como aí. você não dá aceita, liberdade, o dá uma material não liberdade enriquece. pra ela. Como você não vai dar liberdade pra alguém que Sim, se dedica sim, tem dessa razão. forma, Tem sabe? razão. Então a gente quis colocar esse roteiro dela porque é muito legal pra acompanhar esse processo dela. Muito legal. Sabe? Ela quase fez uma outra arte aqui que caberia muito bem no quadrinho. Fez. Acho que era só pra mostrar esse processo mesmo. No livro tem esse roteiro na íntegra, né? Pra você ir entendendo a linha de pensamento dela. Enfim, acho que é uma coisa bem interessante de ver, assim. Cara, me lembra muito um livro do J.J. Abrams, que é O Navio de Teseu. Ele é um livro que você pode ler de várias formas. Você lê a história do livro, mas a história, na verdade, tem uma segunda história, que é um livro que passa de mãos em mãos para um casal que vai estabelecer uma espécie de relação ali, de cumplicidade, de um caso que tá fora do livro, mas que envolve o autor do livro. Então ele também é cheio louco. de rabiscos, assim, porque são essas pessoas se comunicando. É maravilhoso. Que legal, cara. E ele é cheio de cartas, de elementos, de coisas. E é do que- J.J. Abrams? É. o livro? Veja, nossa, me lembrou na hora, porque tem uma história. Se você pegar sem o texto Aham. e se fixar no que ela escreveu, eu tenho certeza que dá outra história. Tem uma outra história, exatamente. Porque é o fluxo psicológico dela. Sim. Olhei aqui, Isso é muito importante pro ator. claro, Você tem ele que tá deixar- montando, né? Tanto que eu vou até dar um exemplo legal, que é a diferença, por exemplo, de um Mori e de uma Sarah Antunes. Eles têm processos completamente diferentes. Opostos. Opostos, extremamente opostos. A Sarah é uma atriz que ela funciona no ação. E assim, ela não é Exata. exata. Então assim, se a gente vai repetir um take, vai sair diferente. Sacou? Marcação, assim, é um pouco difícil porque acaba engessando ela. Então, eu tive que entender isso e deixar ela livre pra ela seguir essa linha dela, porque é só assim que ela Deixar consegue a dar o melhor expressão dela. valer. O Mori não. O Mori é o cara que vai fazer 10 takes e vai ser exatamente igual, com os mesmos tiques, com os mesmos movimentos, No mesmo tempo. no mesmo tempo. Então, você imagina, você tem esses dois você tem dois atores Dois completamente- universos de filmagem. Dois É. universos completamente diferentes que você tem que... Você tá na São maçã. duas coisas impressionantes, né? As são duas sim, coisas são que- não tem, aqui acho que não tem razão de grandeza. Não tem. Porque Não. ambos, é um preparo, no caso de um é um preparo anterior que te entrega, né, assim, pronto, Exato. Sim. de, né, filma, e eu tô Uhum. pronto. E aí quando você filma, tá pronto mesmo. Sim. É. E outra que você vai lidando com essa aventura do filmar, da criatividade. tudo Exato. mais. E vai do diretor ou da diretora entender Uhum. os perfis e como cada um trabalha pra dar a liberdade certa pra cada um, né? certeza, e claro. tomar decisões certas pra cada personagem, pra cada ator, O atriz. olhar continua Exato. sendo Sensacional. do diretor, né? Uhum. É. Que fecha ali, né? Valeu. Sim. Valeu, é muito legal, cara. Bom, Cara, e aqui? O que tá acontecendo? Isso aqui foram seus storyboards, é isso? isso foram os meus storyboards, comparando já com
planos finais aí do filme. Cara, é muito exato, né? Olha. Aí, assim, resumidamente do meu processo, né? Eu trabalho com storyboard também. Sim. É uma coisa que eu sempre fiz, desde o começo lá na faculdade. Pelo menos o meu processo de direção é decupar 100% de tudo. Então, o Ogiva tem 350 planos, eles já estavam todos decupados. Por isso vocês conseguiram fazer em 7 dias. Exatamente. Exatamente. É uma exatidão que vem também desse preparo. Exato. Você saber exatamente o plano que você quer, o take que você quer, na locação onde você quer. E no Ogiva, como a gente não tinha muito tempo para ensaiar também, a gente teve 2 ensaios e a gente tinha sequências de ação, que precisava de toda uma mise-en-scène ali muito específica, como essa aqui, por exemplo. O storyboard foi muito importante pro próprio elenco. Pra entender como você ia... O plano vai ser esse, a ação vai ser essa. Então eles conseguiam ter uma base do que eles iam ter que fazer ali na cena. Então, além de tudo, né, do storyboard servir para toda a equipe entender, serviu muito isso para os ensaios do elenco também. Dificilmente tem um storyboard assim tão completo e tão bem feito, né? Às vezes os projetos, né, até nem comportam ter esse labor. Exatamente. Pelo time, né? Você é pressionado de diversas maneiras, né? E tem diretores que decupam no set, né? Decupam no set, são um pouco mais livres. Aí é processo formas diferentes de fazer. E aqui, essas são algumas fotos do ensaio, né? Então tem a Sarah lá treinando com arma. Até uma curiosidade que eu falei do negócio dela desenhar. Quando o armeiro foi ensinar pra ela, essa aqui é a arma. E aí ele foi explicar, ela desenhava a arma. Ela desenha a arma, ele vai explicando a arma, isso aqui, esse aqui é o tambor, isso aqui é não sei o quê, e ela desenha. Então ela tem um lance mesmo que maravilhoso isso. De aprender as coisas desenhando. Ela é imagética, né? Exatamente. Muito imagética. E aí os ensaios, né? Lá os storyboards no chão, explicando toda a sequência, a leitura do roteiro. Então a gente teve também, né, na pré-produção, todo esse trabalho de concept, porque a gente ia ter criaturas no filme, enfim, que iam ser feitas no 3D, então é imprescindível ter todo esse processo aí antes, né, pra gente já entender qual vai ser esse visual final, que é uma coisa que não é muito usual aqui, né, no Brasil, eu digo, né. Aliás, eu tenho uma dúvida de produção executiva nesse ponto. Quando você decide fazer um filme desse, que tem essa pós-produção, nesse momento da produção executiva, lá no início, como que você faz para definir essa fatia dessa verba para essa produção? E assim, o quão importante é? Tipo, preciso realmente colocar 50%. Tô chutando, tá? Eu vou 50% contar da verba nisso. Desculpa. Imagina, desculpa eu. Eu vou contar da nossa realidade, que não é a realidade, eu acho que usual, e enfim. É por conta o nosso projeto, ele tem um contexto muito específico, né? Então, por exemplo, a gente teve um cara de CGI, que é o Leandro, que entrou no projeto porque ele era fã do Pipoca e da Monolito. E é um cara que trabalhou no Velozes e Furiosos, trabalhou no Hellboy, trabalhou no... Uau! Ele trabalhava com filmes hollywoodianos, Rambo. Sim. E o cara veio e falou, eu quero muito estar no projeto com vocês. Não é questão de... Enfim, é questão porque eu quero estar nesse projeto, entendeu? E é uma coisa que a gente não tem aqui no Brasil, demanda, então seria muito legal fazer parte disso. E foi meio que nessa linha que a gente conseguiu uma equipe de 18 pessoas. Uau! De VFX. Então a nossa pós, só de VFX, teve 18 pessoas no total. Então muito foi da sorte, né, do contexto do projeto. Sim. Né? Também do tipo do projeto, que chamou a atenção desses profissionais que quiseram fazer parte disso. E aí também eu conheci um supervisor de VFX que é da Light Farm, não sei se você já ouviu falar, que é uma... Conheço. Faz uns 3D ferrado lá, publicidade lá do Rio. E eu chamei um cara de lá para ser o supervisor. Então a primeira coisa que a gente pensou foi, vamos ter um supervisor de VFX. E aí ele monta a equipe, porque ele tem toda essa expertise. A gente chamou o Jonathan. E aí foi uma conversa mesmo assim, Jonathan, o projeto é esse, a nossa realidade é essa. Mais ou menos o que a gente vai fazer é isso aqui. Né? Já estava bem planejado o que ia ser, o que ia ter de inserção de VFX e tal. Um orçamento, né? Vamos chegar num valor aí. E aí chegamos no valor, dei na mão dele e ele foi o produtor executivo de VFX. Então teve um produtor executivo de VFX. Isso entendeu? É importante. Então ele administrou esse orçamento que ele mesmo sugeriu. E aí ele que conseguiu essa equipe. Entendeu? E aí, enfim. Perfeito. Acho que o lance foi esse, ter o produtor executivo de VFX. É uma ótima dica. Continua. Esse também é um concept de um plano que tá no filme, já vai aparecer aí. E aí tem já um modelo 3D bem mais avançado dessa criatura. E esse é um plano do filme mesmo. Que é sensacional, né? Quando aparece no trailer, dá aquele calorzinho que tem que acontecer num filme desse. Esse foi um plano que começou a ser feito
Também, muito antes da filmagem, enfim. Desde o começo o pessoal já estava trabalhando nele, que envolve diversos processos. É um processo muito longo isso aqui. Mas conta um pouquinho, assim, pra quem não é do universo, vou contar. Faz um blend, assim, o que vem primeiro, tá. O que vem depois, assim, no processo, pra gente chegar nesse resultado. Bom, primeiro são os concepts mesmo, né? É botar no papel Botou ali... no papel... Pra entender o visual dessa criatura, no caso a gente tá falando de uma criatura, né? Então, entender qual que é esse visual. Aí vai passar pra galera de VFX. E aí é um processo dentro de processo dentro de processo, né? No VFX tem um profissional pra cada coisa. Então é o cara que vai fazer a modelagem 3D, é o cara que vai criar o esqueleto 3D, que o pessoal chama de rigging, né? Que é onde daí vai entrar o animador que vai poder pegar esse monstro 3D que tem articulação agora para poder animar. Aí vai ter a pessoa que vai aplicar a textura, aí vai ter a pessoa que vai aplicar a luz. Então é um monte de processo. Você literalmente vai construindo da tela em branco. Exato. Literalmente. Camadas por camadas. Camadas por camadas. Aí nesse aqui tem uma pessoa que ela pega os prédios que são reais e ele reconstrói em 3D para saber a dimensão, colocar o fogo. Esse é um plano de drone de São Paulo mesmo. E aí foi pra mão desse artista de matte painting, que foi lá e colocou os destroços, destruiu os prédios e tal. E aí depois tem o composite, né? Que é a etapa final, que é a pessoa que vai pegar, ou a equipe que vai pegar tudo isso e mesclar e fazer ficar orgânico dentro do... misturar Eventualmente as cores que não chegaram aqui, precisa estar mais ou menos com essa já luz. Tem um solzão de contra aí, então emular como essa luz vai chegar de forma realista. Como que rebate, como né? Que rebate, brilhos, aplicar essas fumaças, o fogo. Então é muita gente trabalhando num plano de 6 segundos. Nossa. Você respondeu aí essa minha pergunta. Quanto tempo? É uma equipe enorme trabalhando 6 segundos. E, sei lá, levou uns 2 meses pra fazer. E o momento de pensar na interação entre a criatura e... adoro que eu tô perguntando e o Giovanni tá assim, ó. É isso aí. Na interação da criatura e dos atores ali. Como que é esse processo? A gente vai ter exemplo disso na apresentação depois. Mas isso já foi uma coisa que a gente pensou lá na hora, né? Foi pensado desde o começo que não era uma coisa que daria pra ir muito além nisso, porque é uma coisa difícil de fazer. Sim. Então você não tem um embate direto de pessoa real com uma criatura, né? Mas você tem... o Cadu, ele reconheceu que ele era baixíssimo orçamento, então peraí. Tá. Eu tenho essas ferramentas, como que eu utilizo ela da melhor maneira possível? E foi isso, a gente limitou, mas criou a narrativa através disso. Sim. Então, nossa, sensacional isso. Exato, era trabalhar dentro da nossa limitação, mas que não parecesse algo limitado, entendeu? Sim. Não sei se eu deixei claro. Porque às vezes você toma uma decisão de que não, tem que ter a interação, aí fica ruim. Exato. Aí você fala, não, peraí, então acho que eu prefiro... Exatamente. Dando até às vezes até a atenção, a gente prefere às vezes a tensão de não encontrar, se deparar com... Sim. É mais tenso. Fazendo até um parênteses dentro disso que você falou, que, por exemplo, o filme não tem cena de ação de porrada, que é uma coisa que tem no quadrinho. E até o Bruno queria, né? Eu falei, cara, eu acho, assim, eu também gostaria. Faria sentido dentro do contexto de uma cena em específico. Só que é muito difícil você fazer pancadaria, pra fazer legal e bem feito. Porque o elenco tem que treinar. Tem que treinar, tem que ensaiar. Você tem que ter um coordenador de ação. Tem que ser verossímil, né? Tem que ensaiar. A gente não tinha grana nem pra ensaiar com os atores o roteiro. Sabe? Imagina ensaiar cenas de ação. Coreógrafo. É um monte de coisa que você não tem grana nisso dentro de uma produção. Ainda mais uma produção em baixíssimo orçamento, né? Então, entra nisso que você falou, sabe? Tipo, não era melhor não fazer porque ia ficar ruim. Não ia ficar legal. E é uma decisão muito estratégica e muito pé no chão, que eu acho que pouca gente tem, que... Aí eu acho que é o ego, às vezes, falando, tipo, não, no meu filme tem que ter e tal, e aí depois você vai perdendo a mão, e aí chega num resultado que não é tão legal. Que não fica convincente, sabe? E olha só, né, a gente tem um puta de um projeto aqui, que tá tudo bem, às vezes tá tudo bem não ter. Não é isso que vai fazer com que a narrativa seja mais ou menos, né? Exato. Mas era, por exemplo... esse é um concept do antagonista, que é o Juarez, né? Que é interpretado pelo Mori. Então, mesma coisa, como ele tinha um figurino muito específico, a gente queria criar essa coisa meio... um vilão icônico, né?
Então a gente também foi, né, fez vários conspes aí de figurino e vem uma referência do Western. Do Western. Aqui, né? Aí vem a referência do Western, já começa É onde a gente aí. vê que as conexões, né? É o lugar certo com a pessoa certa no momento certo. Aí esse é o concept final já, com cor, enfim, bem mais próximo do que ficou no... Aí, ó, do que ficou no final. Esse é um plano do filme. Muito bom. Aí a gente tinha uma criatura, né? É tipo o zumbi do Ogiva, né? A gente chama de sonâmbulos. Tipo um zumbi. E aí também, pra entender aí, ó, como ele teria próteses, né? Todo um processo de maquiagem. Então a gente fez esses concepts pra entender como seria o formato desses meio que tumores que ele tem. Aí foi esse personagem, ele perde o braço em algum momento. Então a gente tinha até concept do braço em 3D ali pra depois fazer imprimir, né? Aquele conhecimento de anatomia que é primordial pra quem trabalha com isso. Pra quem trabalha com isso. Exato. Quando foi imprimir, me lembrou uma coisa que tem medo. uma cena que é uma cena de flashback que ia ter muito sangue. Aí a Maria, a figurinista, que eu acho maravilhosa, ela chegou com o conceito de vai ter sangue, essa cena aqui é de noite, tá escuro, vou colocar a camisa branca, que daí o sangue vai ficar em evidência, a luz vai rebater naquela camisa branca. Eu fiquei tão feliz quando eu vi aquela camisa branca no set. Eu falei, nossa, obrigado. Você coisa da colaboração, né? Quando né? tá todo mundo pensando em sintonia, você pensa no trabalho do outro, como que você vai valorizar o trabalho do outro. Sim. Você não dá pra você individualizar o processo. Você não pode pensar só no que vai ficar melhor pra você, pro seu trabalho, pro seu setor. Exato. Você tem que pensar em tudo. Isso é muito... No audiovisual isso é primordial imprescindível. mesmo. Você tem que pensar no do outro. Sim. Realmente. E eu tô falando isso como se fosse uma coisa comum, mas não é mesmo, exatamente. Né? Infelizmente, é o que eu falei, tem muito ego na nossa profissão. Sim. E aí tem muito essa coisa do tipo, não, eu sou o diretor, a diretora e vou... Eu. Só que assim, o diretor e a diretora tem que pensar nisso, mas também é o stylist, também é a maquiadora. Todo mundo tem que pensar no trabalho do outro. Sim. Exatamente. E a gente geralmente tá nas caixas, né? A gente também falava em off, né? Meio feudos, assim, né? Profissionais que lidam só com uma área, às vezes não enxergam a outra. Exato. Né? Eu acho que é importante o roteirista ter um pouco do olhar, né? De como se produz, um pouco do olhar de como se realiza. E vice-versa, né? O diretor saber da importância do roteiro, do que tá marcado. Mas todo mundo tá em função da obra, né? Todo mundo tá em função da peça. Com certeza. Então, é engraçado como isso se perde, né? Muito, porque as pessoas esquecem que tá todo mundo em função da obra, né? Entra tudo que você tá falando. Entra o ego, entra o tempo, entra o... né? Se é uma demanda muito pressionada, né? Entra os interesses. São várias camadas, né? E eu acho importante a gente ir revelando esses processos pra gente conseguir fazer esse cross sempre da melhor forma, né? Em função da obra, né? E eu acredito também que no papel de direção, né? Diretor, você tem que saber um pouco de todas as áreas. Não tem como. Você tem que saber. Então, o Ogiva foi uma oportunidade de ficar colado em todo mundo pra pegar um pouquinho, pra entender como as coisas funcionam, né? Ainda mais quando você tá num contexto de filme de baixo orçamento, que daí você vai fazer um próximo projeto, você vai vir com uma ideia, aí você já entende como as coisas funcionam. Você já sabe qual que é a dificuldade de fazer uma criatura prática, se essa é a tua ideia. Você já sabe a dificuldade de fazer uma maquiagem tal, de fazer um setup de luz tal. Enfim, então acho que isso também é importante, ter essa noção de como funciona todos os departamentos. Exato, sim. E aí esse é um conceito também que além dos efeitos digitais, das criaturas CGI, a gente queria muito ter uma criatura prática, né? Uma criatura real. Não temos grana pra fazer uma criatura, um animatrônico, uma coisa que se mexe e tal. É um cadáver de uma criatura. Faz parte ali do cenário e tem toda uma interação com ela, enfim. Essas são cenas do set mesmo. Que tem esse conceito desse personagem que se alimenta das entranhas dessas criaturas, por isso que eles vão ficando zumbificados dessa forma. E aí, enfim, daí a gente conseguiu fazer essa criatura também prática, foi uma coisa super legal. Tá bem verossímil, a make ficou... E é muito legal, né? Poder fazer o prático também, é muito né? legal. É muito legal. Faz diferença, né? Agora a gente tá faz. falando sobre inteligência artificial, o quanto a gente vai conseguir fazer coisas ali sem precisar estar em set muitas vezes e tal. Mas você pensar realmente em ter uma coisa prática faz diferença. Até quando a gente tá falando muito de uma coisa de fã, né? Sim. De depois mostrar um backstage, da pessoa querer saber como isso foi feito. Tanto que o Ogiva teve na campanha de financiamento, uma das recompensas era visitar o set. E aí teve essas 15 pessoas que foram visitar o set, foram bem na diária dessa gravação. Então eles tiveram como interagir com essa criatura.
E eles viram os dois lados. Eles viram a gravação disso e eles viram a gravação dos planos com CGI, que é uma chatice. É muito chato. Que não acontece nada. Que a gente... Acho que eu tenho material aí também. Mas se não tiver, eu volto nisso depois. Porque você tem que filmar plate. Aí você grava... Aí, ó, mais uma imagem do set. Tá vendo? Isso é um set, imagina quando, criatura se ali. um dia não tiver set pra você visitar. Se não tiver um lugar onde foram feitas as gravações do Senhor dos Anéis. Pois é. Poxa, sabe? Eu sempre penso nisso. Sim. É outra coisa, né? Até pro elenco legal. Também. Enfim. Até pro elenco, Você entra na atmosfera do negócio, sabe? É especial, assim. Cara, e tudo aqui foi produzido, e vocês encontraram esse local, a gente encontrou um umbral aqui, e como foi feito? Porque, esse cara, local tá muito aí verossímil, né? É uma fábrica abandonada. Uma fábrica abandonada. De Indaiatuba mesmo. E a loja, daí a gente adereçou com uma arte, veio e adereçou, colocou essas persianas, enfim, as portas ali. Enfim, a gente foi adereçar, de novo, contexto de baixo orçamento. Já tínhamos que achar locações que já estivessem um pouco, já estivessem podre o suficiente para casar com a proposta do projeto. Mas a arte foi lá e... Olha só, que legal. Então, muito que você tá falando de novo contexto de baixo orçamento, mas normalmente é o contexto que a gente tem. Não, com certeza. É muito importante a gente ouvir essas coisas. Um baixo orçamento no Brasil pode ser um filme de 4 milhões. Sim. Entendeu? Sim. Nossa, é um filme de 600 milhões. Então é baixíssimo orçamento. Mas também a gente tá conversando com muita gente que faz curta, que faz conteúdo de marca, que é o nosso caso aqui também. Que a gente também trabalha com orçamentos assim, né? Mas eu não quero soar que eu tô sendo condescente também. É porque a gente é coitadinho, a gente fez um filme de baixo orçamento. Eu nem quero que as pessoas olhem pro filme dessa forma. Até porque o nosso projeto tá num contexto, como eu falei, é muito específico, né? Teve muita gente que entrou no projeto pra agregar porque gostou da proposta. A gente conseguiu coisas que não são condizentes. São além desse valor. São muito além. Claro. Muito além. Por paixão, né? Também. Não só paixão pelo lado romântico, mas por querer fazer um projeto que vale a pena ser feito mesmo. Sim. Né? Esse é o processo tem um passo a passo aí, só pra esmiuçar um pouquinho mais o que é fazer uma criatura 3D, igual a gente colocou no filme. Começa no desenho. Então começa no concept do Guilherme, né? Isso foi um concept pro próprio quadrinho, a gente pegou o original. Aí, primeira etapa, né? Que o Leandro chegou e fez o modelo 3D, com algumas adaptações ali, né? Uma coisa um pouquinho mais... assim, realista, entre muitas aspas, né? Sim. É um alienígena. Não, mas já tem textura, luz, né? Você já consegue visualizar as formas, né? Além desse 2D. A silhueta dele, enfim. Aí com uma aplicação já de cor, de textura, de iluminação. Já naquela posiçãozinha em T também, né? Que é o pessoal do 3D usa para fazer o rigging. Aí o processo de rigging, né? Você cria todas essas malhas aí. Onde ele vai poder se mexer. Exatamente. As rotações dele. Tem todo um estudo de anatomia aí. Como que funciona, onde ele se mexe. Isso porque a gente nem entrou num processo de músculo, né? Que é uma coisa além que também. Que aí encarece muito mais. Por baixo das texturas ainda tinha uma anatomia. E daí fica uma coisa mais realista ainda, né? Aí porque vocês vão entender na cena final que como essa criatura tem uma interação com o cenário real, que era um chão de grama, então pra ficar orgânico ali, né, pra convencer o contato dela no chão, aí você acaba tendo que criar grama digital em cima da grama real. Cara, sensacional. E aí é um artista específico disso. Só da grama. É o cara que faz grama. É o cara, entendeu? Olha a dificuldade de fazer os efeitos. Aí tem um exemplo legal. Isso é o plano do filme mesmo. É o plate, né, que a gente chama. Sim. Então a gente usou esse tripé aí, com uma cabeça que tinha uma textura já próxima do que seria a criatura digital. A gente grava a cena... A original é sem nada. Sem nada. Isso, aí depois, com isso aqui... E aí a gente faz teste de altura também pra saber vai preencher o quadro com essa criatura chegando no quadro. E tem outras coisas também, tem as bolas lá, as esferas, que a gente nem conseguiu isso pra ajudar mais ainda o pessoal do 3D. Mas... Pra marcar pra eles posicionarem depois a animação. É porque tem uma... Não, é uma bola que ela é mais pra iluminação, né? Ela pega... É uma bola cromada. E aí ela reflete tudo. Então a luz... Eles conseguem, por essa bola, ter uma noção da luz ambiente ali. Pra replicar. Que máximo. E aí a gente fez isso de outra forma. A gente fez com foto mesmo. Então o Vitor, que foi o cara que fez isso, ele tirava 360... foto do plano, em volta do plano. De cima, tipo, angulado pra cima, angulado normal e pra baixo, 360. E aí passava isso pro pessoal do 3D e eles conseguiam criar esse environment 3D ali, replicar e replicar a fotografia.
E aí eu tenho uma pergunta pra vocês, que é... E aí, depois do filme lançado, o filme pronto, o que vocês esperam disso? O que tá rolando agora em cima disso? A gente falou até um pouquinho nos bastidores sobre o lançamento, né? A pré-estreia lá na CCXP, o quão importante isso foi pra vocês. E a partir daí, como é que tá sendo colher esses frutos? Começou com a pré-estreia para os apoiadores do Catarse, né? Que foi um momento muito especial. Como o Cadu falou, uma das recompensas era a estreia no cinema, junto com o elenco, com a equipe. Então aquele dia foi muito especial, porque os fãs estavam lá assistindo o filme pela primeira vez que a gente exibiu. E tipo, sem os apoiadores do Catarse, o filme não existiria. Então foi um processo... É uma conquista deles. Uma conquista maravilhosa. Aí depois foi pra Comic Con. Não, e o melhor público, né? O melhor público pra dar um feedback, pra vocês sentirem engajado. ali. Não, Exato. sensacional. Você sente na hora ali. E é muito louco, né? Porque a gente tem os créditos do filme, eles têm 15 minutos. Ao mesmo tempo dos créditos do Senhor dos Anéis. Mas é porque a gente tem quase 4 mil pessoas. E elas estão no crédito. Maravilhoso. Entendeu? Então é muito legal você ter um filme que tem financiado por mais de 4 mil pessoas. E as pessoas legal. vendo... Nossa, eu tô aqui. Tipo, eu fiz Isso é parte muito disso, legal. foi muito maravilhoso. Aí depois disso a gente foi pra Comic Con, né? Que foi uma puta conquista pro filme, pra produtora. A gente levou figurinos do filme mesmo, então a galera tirava foto com o figurino, se maquiava. Uma pegada meio pós-apocalíptica, então a gente fez essa brincadeira aí. Mas o painel acho que foi o ponto alto. O ponto alto, assim, né? Porque a gente nunca se imaginava estar na Comic Con, assim, tão rápido assim, sabe? Lógico que a gente tá nesse contexto, né? O nome do Pipoca e Nanquim atrelado, a força deles e tal. Mas, terem cedido esse espaço pra gente, né? É um reconhecimento, né? A gente terminou a jornada de fazer o filme e agora começa outra jornada que é a da distribuição, né? Que essa também é uma luta. É outro universo, né? É um aprendizado por dia. É um aprendizado por dia. E essa no momento essa é a nossa luta aí. É o Final Boss. E essa é uma das coisas. E aí, vou aproveitar também. Isso que eu ia falar, mostra o artbook. Eu acho que ainda dentro disso, de deixar alguma coisa pra galera, eu acho que esse artbook aqui é uma vitória também. Esse aqui é pra vocês. Demais. Deixa eu mostrar assim. Porque aí tem todo o processo do filme. Dá pra ver? O que a gente mostrou aqui, né? Tudo que a gente mostrou aqui tá no artbook, mas tem muito mais coisa aí. Tá. Pra entender como foi, enfim, desde o roteiro até produção, escolha das locações, processo de figurino, de arte. Tá tudo aqui. Tá tudo aí. Que a gente falou, então, né? As coisas eu acho que... de roteiro. E é uma coisa que, cara, assim, é muito importante. se alguém souber... Eu pesquisei, eu fui atrás e eu acho que é o primeiro artbook de cinema do Brasil. Olha. Acho que não tem nenhum filme brasileiro que tenha um artbook. E é uma coisa muito comum lá fora, né? E, Sim. Então isso foi isso que a gente, vamos fazer, porque tem tudo a ver, sabe? Fazer um artbook de um projeto como o nosso. Tem uma galera que coleciona só artbook, sim. né? Olha isso, gente. Tem umas fanarts dos artistas. Isso. Tem até um quadrinho, um mini quadrinho que também complementa um pouco mais desse universo do Ogivo. E aí o que eu queria dizer é que eu acho que esse livro pode servir de inspiração também, assim. Eu acho que tem todo o nosso processo aí detalhadamente, sabe? Não é porque eu quero vender o artbook, não, porque não tem nada a ver com a venda dele. É só porque eu acho que é um material muito rico que pouca uma gente aula, não tem acesso em outros filmes. Os bastidores, a gente não tem acesso. Não tem. Não sabe como chegar lá. Exatamente. Acho que é um pouco da nossa função aqui, inclusive. Eu acho que também toda a produção do Ogiva, todo mundo tentando manter tudo nessa linha que você... Pra galera mesmo. Exato. É meio que um livro aberto, toda a produção do Ogiva. Dá pra você... Tá tudo aí, sabe? Se você pesquisar e ver, você vai saber quanto o filme custou, como que a gente fez. A gente contou aqui. Aí nesse livro tá tudo detalhado. Maravilha. Olha então, a arte. Não, é sensacional. Direção muito de bem arte. impressa, tá lindo. Não, é bem isso mesmo. Isso é muito legal, porque realmente é uma aula e é uma inspiração mesmo, né? É realmente conseguir. E a gente tem muito pouco disso no nosso universo audiovisual, assim, né? É tudo muito fechado, orçamento fechado, a produção fechada, ninguém sabe como foi feito, de que forma foi feita. E é importantíssimo que a gente se ajude, né, nesse sentido. Então maravilhoso, a gente gente. Olha.
quis expor tudo isso, sabe? Pra ver se... Pra servir de inspiração pra galera também, né? Gente, muito obrigada. Mesmo. Sucesso. Eu que agradeço, Todo sucesso do gente. mundo pra vocês. E até mais. Até mais. Valeu, galera.